Bom dia, tudo bem? Espero que como vocês estão, né? Espero que bem. E agradecendo aqui, né? As mensagens que muitas vezes a gente acaba não respondendo, né? Bom, deixa eu me apresentar, sou Luísa Hiromi Tanaka, professora sênior de Respira Vida, Breathworks, aqui no Brasil, né? E esse nosso Instagram, né? Ou Facebook, eu não sei, aí o YouTube, eu falo isso porque tem uma pessoa tão bonita, que é a nossa professora também do programa, que é a Gisele Sato, que é da nossa associação, e aí ela vai postando em outros lugares, né? Então, gratidão, Gi. E aí é tão bom, né? Que eu não sei nem onde que eu tô direito. Mas o mais importante é que eu possa ajudar também, né? Algumas pessoas, mas também o quanto que eu recebo, né? Essas mensagens tão bonitas, às vezes eu não consigo dar conta. Então, eu só quero realmente agradecer. E agradecer muito por estarmos juntas aqui. Bom dia, Anisa, querida. Sempre, né, aqui, né, com a nossa, vamos dizer, a pequena sanga, mas o mais importante é essa união, essa conexão, essa harmonia, no sentido de estarmos bem, né, para que todos possam também estar bem, né. Porque qualquer, talvez assim, palavra que vem, né, através também dos nossos pensamentos, né, como isso gera, né, um sofrimento para nós e o quanto que isso também afeta, né, tantas pessoas, né, pela nossa própria, às vezes, postura, né, e também ao contrário, né, o quanto que a nossa própria presença, né, ela também afeta de uma forma muito positiva. Então, para esse discernimento, né, é que estamos realmente aqui, né. Zê, muito. Que bom, saudade de você. Que bom que você está aqui. Espero que também esteja bem. E aí, a semana passada, falamos sobre a resistência, né? Que muitas vezes, querida companheira Zê, e então assim falamos muito da resistência, né? O quanto que a resistência nos faz sofrer. E também o quanto é desafiador entender a resistência dentro de nós mesmas, né? Então, isso é que nós fomos falando, e diluindo, aliviando essa resistência, o quanto que vamos nos tornando assim, com uma abertura no nosso coração e na nossa mente, vai acontecendo de uma forma muito natural. Então, somente recordando, né, a questão do quanto que é importante na atenção consciente e amável aqui, né, na nossa conversa, né. Então, estamos explorando cada vez mais uma consciência amável, né, nas práticas meditativas formais, mas também entendendo como que isso acontece, né, em nós. E que todos nós temos a resistência, não há nenhum mal nisso, é muito pelo contrário, isso já é uma coisa natural do ser humano. O problema é quando isso vai gerando o nosso próprio sofrimento, né? E também gerando sofrimento a outras pessoas. Então, somente para recordar que a resistência é assim, começando pelo nosso corpo, né? A tensão, né, muscular, ela já é um tipo de resistência, né? Então, como que eu posso soltar, relaxar o corpo, né? Então, isso
é fazer as pazes com a gravidade. Então, é relaxar o corpo, né? Então, é a consciência corporal, né? Então, trazer menos resistência e mais paz, né? Paz aqui. Que muitas vezes também essa resistência muscular no corpo, nós notamos somente, por exemplo, os ombros, né? Às vezes a mão, né? Quando você está assim, com muita preocupação, vamos também tensionando a mão, mas também tensionamos a musculatura cardíaca, né? A musculatura do estômago, enfim, todos os nossos órgãos também vai sendo afetados, né? Mais uma vez, eu não quero dizer que quem pratica a atenção consciente e amável, o mindfulness, o kindfulness, nunca vai ter um infarto. Não estou dizendo nada disso, porque tem outros fatores também, né? Então diminui lá o câncer porque da baixa imunidade, pela baixa de cortisol. Sim, isso tudo pode ajudar. Então, o mindfulness ele é uma promoção realmente à saúde, à prevenção à doença, mas também um modo de recuperar tudo isso. Mas assim, é para a vida, né? Não mesmo que eu tenha assim, sei lá, algo assim que afeta muito a nossa saúde, é como nós nos relacionamos com aquilo que acontece na nossa vida. Então, se é com resistência a isso ou com uma aceitação compassiva no sentido de compreender realmente o que acontece. Agora, como descobrir, né, essa resistência em nós? Então, é isso que eu gostaria de falar hoje. Agora, que muitas vezes, né, a resistência, ela vem muito da explicação da mente, né? O que a mente está querendo. Mais uma coisa que eu esqueci de falar, de dar continuidade com relação à resistência, ao seu corpo, mas assim, o que leva o corpo a estar tão tenso, né? O organismo, né? A mente rígida, a mente também tensa, o coração, as emoções, né? Que também vão gerando tensão, né? Raiva, medo, ansiedade, né? Tudo isso que vem do nosso processo mental, então ele também não tem como separar do corpo, né? Então, se a mente está rígida, né? Sempre se cobrando, né? Cobrando o outro, se culpando, se preocupando, né? Vai gerando uma certa ansiedade, um certo medo, uma certa raiva, irritação, né? Como uma ameaça, uma defesa. Então, tudo isso começa de algum lugar da nossa cascata, né? Cognitiva, que a gente chama de como aqueles trem dos pensamentos que vão vindo, e ainda no automático. Aí, consciência de como estamos, então isso é o que vai gerar menos resistência, né? Então, simplesmente é de observar e o que acontece quando nós estamos num processo de resistência e não percebemos, né? É quando a gente não deixa fluir, quando nós não deixamos as coisas fluírem, né? Então, tem um canal no YouTube que é a Sabedoria Oriental, né? Que também tem vários, né, canais que eu já falei para vocês, mas é muito importante que quando nós escutamos alguma coisa, lemos alguma coisa, ou que alguém disse, né? É muito importante essa autoria, né? Não estou eu que estou dizendo, né? Muitas pessoas já disseram, né? E tem aí algumas referências, e quando tem, é muito importante, eticamente falando, né? Que isso também é consciência, né? Quem é que falou, né? E aí, é a nossa responsabilidade, né? Dizer, né? Então, nesse canal do YouTube, que é a Sabedoria Oriental, eu achei bem interessante quando eles colocam algo assim, do que as frases de Buda eu não fui checar, né? Mas o mais importante também é a essência dessa frase, né?
Então, quando diz assim, que o rio não pergunta o sentido do seu curso, ele vai, né? Ele vai. Ele não fica perguntando por que eu estou indo aí. Ele simplesmente flui, né? É nisso que está toda a sabedoria, né? Então, o que significa isso, né? Quando a nossa mente está procurando muitas explicações para tudo, então é um modo de resistir a algo, mas não estou dizendo de explicação que a mente procura, então assim, porquê das coisas, né? No sentido mais técnico, estrutural, e não é sobre isso, né? É muito mais no sentido da explicação de nós mesmos, com relação a nós mesmos e com relação ao outro, né? Com relação ao autoconhecimento, né? Com relação à própria amorosidade, à própria sabedoria, né? Então, quando deixamos fluir, né? Isso vai levando a gente a menos resistência, porque flui. Agora, quando a resistência acontece, é quando a nossa mente pergunta demais, quer muito mais explicações, né? Então, é como se tivéssemos que controlar tudo. Então, controlar a fluidez, né, do rio. Controlar como se a nossa mente fosse um rio, né? Tá indo ali. Mas aí queremos controlar. Por que a minha mente tá procurando tantas explicações? Por exemplo, quando nós perguntamos muitas vezes assim, por que do sentido da vida? Não sei se você já viu isso, né? Então, eu já falei algumas vezes aqui que o monge, agora eu não sei o nome, mas assim, ele, num retiro, alguém perguntou qual é o sentido da vida, e ele respondeu que a vida não tem sentido, que nós é que damos sentido a ela, né? Então, é nessa questão da fluidez, né? Da explicação, por que eu vivo, né? Por que eu estou vivendo, né? Então, ao invés isso gera muitas explicações, muitos pensamentos, né? Por quê, né? Aí gera pensamentos porque você quer entender, explicar tudo da vida, né? Por que eu vivo? Por que a vida, né? Mas simplesmente trazer a sabedoria de perguntar como eu vivo, né? Então, trazer para a nossa própria presença, né? Essa consciência, né? Como eu estou vivendo, né? Por que eu trato o outro dessa forma, né? Não, como eu estou tratando o outro? Como eu estou cuidando de mim, né? Não, por que, né? Então, vem muito assim, por que as coisas acontecem dessa forma? Não, como as coisas estão acontecendo? Né? Então, é uma diferença, né, de deixar fluir, o como deixa fluir. Então, por exemplo, se estamos fazendo a nossa prática meditativa, nós já estamos treinando a isso, né? Como eu estou, né? Como estão fluindo os pensamentos? Como estão as minhas sensações? Então, eu estou presente realmente. Agora, por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou pensando tanto hoje que a prática meditativa, né, deveria ser de um jeito, e por que eu estou fazendo dessa forma? Então, vocês entendem? Vem muita explicação e nós retemos, paramos no tempo, porque queremos respostas, né? E nós não temos respostas. Então, como as coisas estão acontecendo, me mostra um caminho, né? E não muitas vezes assim, o resultado, né? Que as coisas têm que ser dessa forma. Não, simplesmente estou observando,
notando, né? E aí, como que isso acontece em mim? Né? Como que as sensações estão aqui? Como? E isso nós estamos treinando para a nossa vida cotidiana e para a nossa vida em geral, né? Então, porquê das coisas retém, né? Então, o rio, ele não pergunta por que eu estou indo lá para o mar. Simplesmente, ele está indo, né? Mas o que acontece nesse percurso? Né? Tantas coisas devem acontecer nesse percurso todo, desse rio que flui. É assim como a nossa vida, né? Então, deixamos... E aí... simplesmente deixamos ser, né? Deixamos que as coisas sejam. Isso não significa que eu tenho que deixar a vida me levar e tá tudo bem sem responsabilidade. Não. Né? Esse deixar que as coisas sejam como são, que eu também possa deixar, que eu possa ir fluindo também nisso, né? Nessa vida, é como se nós estivéssemos realmente honrando o nosso momento, né? Esse momento presente, momento mindfulness, de consciência. Né? E tem uma coisa em relação ao Confúcio, né? Então, a pessoa, né? Toda a sabedoria, né? Chinesa. E daí ele fala da busca da coerência, daquilo que somos, né? Mas não grudado no esse eu, né? Mas nessa coerência do que somos, né? Então, essa coerência, essa busca da coerência, ela se dá de como pensamos, de como sentimos, de como fazemos, né? E não por que pensamos dessa forma, por que sentimos, por que fazemos. Não. É simplesmente o que fazemos, de como fazemos o que estamos fazendo, né? Então, a sabedoria, ela é muito junto, na verdade, com a paz mental, né? Ela está diretamente ligada, né? Toda a sabedoria. Se estamos numa paz mental, independentemente do que acontece no externo, né? O nosso interno como é, né? Então, aquilo que acontece no externo depende muito de como estamos e de como, aí sim, de como relacionamos com aquilo que acontece no externo, né? Então, a sabedoria vem muito daquilo que nós, de saber o que nós já sabemos, tudo bem, né? E de como usamos aquilo que sabemos, né? Mas também reconhecemos o que eu não sei, e quanto que nós podemos aprender, né? Que muitas vezes achamos que aquilo é certo e aí resistimos, né? A nos abrir muito mais para aquilo que nós não sabemos, né? Então, tudo isso da resistência vem do não esforço, na mental, emocional, física. Esse não esforço, ela é o reconhecimento da nossa própria resistência, e a partir do momento que observamos isso, nos abrimos para ela, né? Então, mais uma vez, é isso, né? Que o rio não pergunta o sentido do seu curso, mas ele simplesmente flui, né? E aí é que está essa sabedoria de deixar fluir, mas tem essa responsabilidade dessa busca da coerência, né? De como pensamos, como sentimos, como fazemos o que estamos fazendo, né? E trazer esse menos o controle da mente, de buscar tantas explicações, mas muito mais de deixar fluir, e o como, né, é o que está presente, né? O porquê, buscamos muitas explicações às vezes, do futuro, do passado, né, mas de como que esse fluir do passado e do futuro, que deixamos isso fluir aqui na presença agora, né? De como esse passado, como esse futuro, pensamento do futuro está em mim, né?
sem rejeitar nenhuma emoção, mas de acolher de como estamos realmente sentindo aquela emoção e trazendo isso para mim, né? Cuidando, né? Porque só assim podemos cuidar, né? Então, esse discernimento, que o convite para essa semana é: se a nossa mente está muito no porquê, buscando explicações aí, não flui, né? A coisa retém. E se estamos... por quê? Se estamos podendo fluir mais com como, né? Então, por que eu vivo? Como eu vivo? Né? Há uma grande diferença. Isso é o porquê relacionado a nosso autoconhecimento, né? E quando falamos de consciência, tá? É nesse sentido. Então, aí vamos treinar também, agora, e também convite para a semana, de nós treinarmos isso durante a nossa prática meditativa, de cultivar a consciência do momento presente. Como que isso vai acontecendo em vocês? O porquê vai para muitos pensamentos e o como vem aqui para a nossa própria presença, nossos sentidos. Notar o que está realmente acontecendo com a mente, coração e o corpo. Então, vamos praticar e durante uns 10 minutos, trazendo a consciência da sua postura, porque estou nessa postura e como eu estou nessa postura, trazendo a presença do como eu estou. Um corpo mais confortável possível, a mente atenta, sem tensionar, os olhos voltados para baixo, ou fechados ou semiabertos. Notando alguns pontos de contato do corpo com a superfície, de como está esse contato, como estou sentindo, notando. Notando diretamente no seu corpo, sem precisar pensar, somente sentir. Notando o peso do corpo, ao invés de por que esse peso, e mudarmos para como estou sentindo esse peso, deixando fluir as sensações do peso do corpo, assentando cada vez mais a superfície, soltando como eu estou nesse momento, como está a postura mental, os pensamentos. Deixar que os pensamentos também fluam, sem precisar se envolver com eles. Notando a respiração. Deixando que a respiração possa ir fluindo, sem precisar ter explicações sobre
sobre a respiração. Somente deixar que flua. Deixando que a respiração seja o que ela é, com toda a sua sabedoria, de deixar fluir, simplesmente notando o fluir da respiração, de como ela é, como ela está. Pode ser que haja um hábito de controlar a respiração. Está tudo bem. E pouco a pouco, indo em direção ao abdômen, somente notando o movimento da respiração no abdômen. Se não notar, está tudo bem, somente notando alguma parte do corpo que você nota mais a sua respiração. Se puder, descansar um pouco no abdômen. Deixando fluir aí as sensações. E agora, aos poucos, notando as suas costas. Descansando. Indo em direção à cabeça. Notando o peso da cabeça. Veja se não está forçando a nuca, atrás do pescoço. Os ombros. Para segurar o peso da cabeça. Não há necessidade de tensionar nada. Veja se a mente já está procurando alguma resposta para alguma coisa. Somente notar isso com interesse, receptividade, abertura. E está tudo bem. E voltar-se para a sua respiração. Veja se está deixando que a respiração vá fluindo. Como o fluir do rio. Agora, notando todo o seu rosto. Os olhos. Profundos e relaxados.
olhando para a linha do horizonte, mesmo com as pálpebras levemente repousando sobre os seus olhos. O olhar lá para a linha do horizonte. Veja se pode fazer aquele olhar perdido. Esse olhar suave, trazendo esse olhar leve, amoroso para você mesma, para você mesmo. Essa profundidade do seu olhar, bondoso para você mesmo. Pode ser que note um olhar mais profundo para você. Esse olhar que te acolhe internamente. Deixando fluir. Notando agora a testa, sentindo aí todo o seu rosto entre as sobrancelhas, enquanto dirige o olhar para você, com esse carinho, talvez possa notar um pouquinho mais de leveza, deixando que a língua simplesmente descanse dentro da cavidade bucal, dentro da sua boca, a garganta suavizando aos poucos, notando o fluxo do ar. Veja se esse fluxo não está bloqueando aí na garganta, passando livremente. E com toda a sua amorosidade para você mesma. O convite de notar algumas partes mais sobrecarregadas aí no seu corpo, na mente, no coração. E com a sua própria respiração fluida, bondosa, possa abraçar toda a experiência de desconforto que esteja notando agora. Física, mental, emocional. Esse desconforto sendo abraçado pela sua própria respiração amorosa, gentil. Soltando qualquer tipo de resistência que tenha percebido agora, que esteja percebendo. As mãos, os pés, as costas, sem necessidade de perguntar por que estou assim, mas de como eu estou, de como eu posso cuidar de mim agora. E deixar que tudo vá fluindo. Somente notando o que já está aí é uma arte de ver sem julgar. A consciência é o mindfulness. E aos poucos
vamos notando um convite para notar as coisas prazerosas, de conforto, e que possa apreciar e desfrutar desse momento. Como eu posso desfrutar desse momento? Sentindo o que já está aí. Respirando profundamente, um pouco mais devagar e soltando. Agora soltando aquilo que talvez esteja apegado, aquilo que não quer aceitar. Tudo vai fluindo com a sua própria respiração, mais profunda e lenta ao expirar, soltando o corpo inteiro agora. Uma respiração que flui mais profundo e lento. Uma respiração amorosa e compassiva para você. E que possa fluir para toda a sua vida, para todas as pessoas, para todos os seres, para toda a humanidade. E vamos terminando a nossa prática. Então, o convite de diferenciar o como e o porquê na sua mente, fluindo. Então, da gratidão, estaremos aqui na outra semana. Podemos nos mover e na sua hora, no seu momento, iniciar as atividades.